Você chega para atender o paciente, olha para a ferida e não sabe por onde começar a avaliação? Ou pior do que isso, olha só para o leito e esquece de avaliar os outros aspectos dessa ferida? Esse é um erro muito comum entre os profissionais. Acontece que esse erro básico está te impedindo de escolher a cobertura certa para a ferida. Afinal de contas, se você quer ser bom em tratar uma ferida, você tem que ser bom em avaliar essa ferida. Por isso que nesse vídeo eu vou te trazer o checklist com o passo a passo do que você precisa fazer para avaliar qualquer tipo de ferida. E ó, fica comigo até o final, porque o último aspecto é onde 90% dos profissionais, até os mais referências, erram na hora de avaliar a ferida. Maravilha? Então vamos lá. Ó, a partir de agora, quando você estiver ali de frente para a ferida, são esses 5 aspectos da ferida que você precisa avaliar. Primeiro, você vai olhar para o leito da ferida. E aqui no leito da ferida, você identifica quais são os tipos de tecido presente. Calma que nós vamos passar por eles. E ainda, olhando para o leito da ferida, você avalia as características do biofilme. Depois, você avalia as bordas da ferida. Depois, você segue para a avaliação do exudato e, por fim, e não menos importante, você vai avaliar os sinais clínicos de infecção da ferida. Então, esse é o seu checklist a partir de agora. Você vai avaliar os tipos de tecido presente no leito, as características do biofilme, a borda da ferida, o exudato dessa ferida e os sinais de infecção. E aí, vamos passar junto por cada um desses daqui? Então, bora lá. Ó, então quando você começa a sua avaliação, você vai começar avaliando o leito. Repito, não é a única coisa que você vai avaliar, mas você começa a avaliação por ali. E aí, no leito, você pode encontrar a presença dos tecidos viáveis, mas também a presença dos tecidos inviáveis. E quem são os tecidos inviáveis que podem estar presentes? Já anota aí: necrose seca, necrose úmida, esfacelo, e o tecido de granulação insalubre, também chamado de tecido de granulação não saudável. Então são os 4 tecidos inviáveis que a ferida pode estar apresentando: necrose seca, necrose úmida, esfacelo e granulação não saudável. E quem são os tecidos viáveis que você pode encontrar durante o processo de avaliação? O tecido de granulação, quando ele está sadio, e também o tecido de epitelização, também chamado de epitélio. Então, tanto o tecido de granulação, assim como o tecido epitelial, são tecidos que estão viáveis, indicando que essa ferida está evoluindo bem, que o processo de cicatrização está acontecendo. Maravilha? E aí, na sequência, continuando ali no leito da ferida, você vai avaliar as características do biofilme. Inclusive, é o próximo vídeo que você vai assistir, tá? Então assiste esse vídeo até o final, porque no próximo vídeo a gente vai complementar falando sobre a avaliação da ferida com biofilme. Maravilha? Fechou! Avaliei o leito, os tipos de tecido, presença ou não do biofilme. Você vai para onde agora? Você vai avaliar a borda da ferida. E aqui já me adianto que essas bordas, elas também podem estar sadias, viáveis, ou as bordas podem estar inviáveis. Mas quais são as características de uma borda viável? É quando, eu vou até colocar uma imagem aqui para você, é quando essa borda ela está nivelada com o leito da ferida.
A borda viável é quando ela está aderida, não tem nenhum espaço morto ali. E uma outra característica da borda viável é quando ela está apresentando sinais de epitelização. Então o epitélio ele vem se formando da margem para o centro da ferida. Tá? Então essas são as características de uma borda viável. Ela está aderida, nivelada com o leito e apresenta sinais de epitelização. Agora, pessoa maravilhosa, essa borda, né, a borda da ferida, ela também pode estar inviável, ou seja, são bordas que não estão sadias e quando estão presentes, impedem o processo de cicatrização. Então é sua responsabilidade saber identificar quais são essas bordas inviáveis. E aí aqui eu vou te trazer quais são elas, tá? Então, quais são as principais 4 bordas inviáveis que você pode avaliar no momento do processo de avaliação dessa ferida? Ou melhor dizendo, pode encontrar, né, quando você está avaliando essa ferida. São essas 4 aqui. A borda macerada, também chamada de borda de maceração, então quando essa borda ela fica esbranquiçada. Também a presença da hiperqueratose, que é o espessamento ali ao redor da ferida. A presença da epíbole, que são as bordas enroladas. E uma outra borda inviável é a presença do descolamento de borda, também chamado de bordas descoladas. É quando tem esses espaços mortos ali na pele adjacente, né, no tecido circundante dessa ferida. Maravilha? Então essas são as bordas inviáveis que você pode encontrar. Maceração, hiperqueratose, epíbole ou descolamento de borda, as bordas descoladas. Maravilha? Bom, seguindo no nosso processo de avaliação, o que você vai avaliar agora? Você vai avaliar o exudato da ferida, tá? Então vamos lá. Quando você chega para avaliar o exudato, são essas 2 características principalmente, aliás, melhor dizendo, são essas 4 características principalmente do exudato que você precisa avaliar. Então você vai avaliar o tipo de exudato, você vai avaliar a cor e a consistência desse exudato e já me adianto aqui numa explicação para você, pessoa maravilhosa. Como que a gente sabe qual é o tipo de exudato que a ferida está apresentando? Vai depender da cor e da consistência. Então eu sei o tipo de exudato avaliando o quê? Avaliando a cor desse exudato, avaliando a consistência desse exudato. E uma outra característica do exudato que nós precisamos avaliar é justamente a quantidade de exudato. Maravilha? Então, se a gente pudesse resumir aqui a avaliação do exudato, você vai avaliar o tipo de exudato, baseado na cor e na consistência desse exudato, e você vai avaliar principalmente a quantidade de exudato que a ferida está apresentando. Inclusive, se você ainda não me acompanha aqui nesse canal, já começa a me seguir, já também deixa o joinha, deixa o like, deixa o curtir nesse vídeo, porque a gente libera vídeo aqui toda semana e você deixando o seu curtir, você vai espalhar esse conteúdo para mais profissionais de enfermagem que querem aprender tudo sobre tratamento de feridas e sobre também como empreender nessa área. Maravilha? Então, ó, já me acompanha aqui, já começa a seguir, já deixa esse joinha nesse vídeo. Maravilha? Então, vamos lá. Seguindo, nessa imagem aqui que eu vou pedir para colocar na tela, aqui estão, isso é muito importante, presta atenção no que eu vou te falar aqui agora, que isso é essencial. Essas são as características do exudato fisiológico, porque o exudato ele faz parte do processo de cicatrização quando ele está em equilíbrio. Então esse exudato fisiológico, ele é de cor clara, transparente e essa consistência aquosa, que é o exudato que nós chamamos de seroso. Então o tipo de exudato aqui é seroso, porque ele é claro e ele tem uma consistência mais líquida, ele é aquoso.
Maravilha? Só que eu te falei anteriormente, tem outros tipos de exudato que você precisa avaliar. Esse é o seroso. Mas acompanhando aqui comigo, você ainda pode encontrar no leito da ferida o exudato sero-sanguinolento, o exudato sanguinolento, o exudato purulento e também o exudato seropurulento. Vou deixar também aqui em algum momento aqui no meu canal um vídeo te explicando cada um desses tipos de exudato. Maravilha? E por fim, e não menos importante, você vai precisar avaliar a quantidade de exudato desta ferida. Pelo último consenso publicado sobre o tema, que foi 2019, a gente precisa avaliar essa quantidade. Porque o equilíbrio na produção de exudato, a manutenção do meio úmido ideal é o que acelera o processo de cicatrização dessa ferida. E para você avaliar a quantidade, são essas 4 quantidades de exudato que a ferida pode apresentar: ausente, seca. E presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. Sabe qual que é a única situação? Repito, a única situação que a ferida está seca quando ela está com o leito todo recoberto por necrose seca, que é aquela capa preta, seca, dura, aderida. Esse é o único cenário que eu posso falar assim: nossa, a ferida está seca, ela está com ausência de exudato. Mas ainda, essa ferida pode apresentar pequena quantidade de exudato, moderada quantidade de exudato ou grande quantidade de exudato. E você precisa saber avaliar cada uma dessas quantidades. Maravilha? E aí, então, o que a gente viu nesse vídeo especificamente? Eu te falei que você precisa avaliar 5 aspectos na hora, avaliar ali da ferida, 5 aspectos, né? Leito. Aí a gente viu os tipos de tecido, a gente viu as bordas e a gente viu a avaliação do exudato. O que falta a gente avaliar? O biofilme e os sinais clínicos de infecção, que inclusive é o que você vai ver nos próximos vídeos. Então já vai aqui para o próximo vídeo aprender a avaliar os sinais clínicos do biofilme e eu já te vejo lá.